Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor tem recebido a oração, que o Senhor tem recebido cada pessoa que tem inclinado seu coração para adorar a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem se alegrado, queridos, com cada coração contrito que tem dito: Senhor, eu quero aprender, Senhor, eu quero me render, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor tem chegado até o trono do Altíssimo, o nosso clamor, a nossa oração, porque o Espírito Santo é quem traz a instrução à nossa vida, e por isso nós conseguimos a cada dia vencer. Por isso nós conseguimos a cada dia avançar por causa do governo de Cristo. O reino do Altíssimo que está sobre a nossa vida reina, ele vive para sempre. Amém? Vamos consagrar o nosso dia, a nossa família, ao Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos o governo de Cristo, Pai. Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Senhor, no nosso entendimento. Nós declaramos, Pai, o governo da Tua completa e perfeita vontade, Senhor, alinhando o nosso coração, Pai, e desembaraçando do nosso entendimento toda confusão, toda distração, toda perturbação, tudo aquilo que quer nos conduzir, Senhor, distante, Pai, do Teu propósito, distante da Tua vontade. Senhor, que seja cancelado, que seja queimado e por terra do nosso caminho, da nossa vida, do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, Pai. Nos limpa, nos purifica, desejamos, vivifica a nossa vida. Vivifica, Espírito Santo, povo de Deus, vivifica essa nação brasileira. Vivifica, Espírito Santo, a igreja de Cristo. Vivifica-nos, Senhor, para que possamos ser achados diante do Teu preciosos olhos como chamas de fogo, achados como adoradores, achados, Pai, como quem está se santificando diante de Ti, em nome de Jesus. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, já aproveita, compartilha, deixe o seu like, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. É uma alegria te receber e ter você aqui comigo. Hoje o tema, nós vamos falar sobre nunca desista dos seus sonhos. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, capítulo 37, no verso 19, diz: E disseram uns aos outros: Eis lá, vem o sonhador. Queridos, esse texto destaca José como alguém que é sonhador. José foi um jovem sonhador de fato, cujos sonhos se tornaram realidade. Porém, isso não significa que foi fácil a realização desses sonhos. Certamente, amados, houve momentos de muito desânimo diante das adversidades. Entretanto, José nunca desistiu dos sonhos que, na verdade, eram os sonhos de Deus na vida, no coração de José. O próprio Deus garante a realização dos nossos sonhos. Os sonhos de José foram inspirados pelo próprio Deus. Muitos sonhos que nascem, amados, em nosso coração foram suscitados pelo próprio Deus, pois Ele mesmo tem interesse em realizá-los e cumprir os seus propósitos em nossa vida. De repente você fale: mas Jéssica, como assim? Como que eu identifico que esse desejo, essa vontade parte do Espírito de Deus? Queridos, quando nós temos um sonho, esse sonho ele não é de acordo com o egoísmo. Quando os sonhos são de Deus, ele não é de acordo com a avareza do coração do homem. Quando os sonhos são de Deus em nós, nós não temos vontade de conquistar para que seja jogado na cara de pessoas que, vamos se dizer, que nos desprezou. Esse não é o verdadeiro incentivo e a verdadeira vontade que conduz
a produzir conforme o propósito daquele sonho em nós. Então, quando nós sabemos que é um sonho de Deus na nossa vida, quando esse sonho, ele tem o propósito de glorificar o nome do Senhor. Quando você tem o sonho de ter uma família, queridos, no seu coração passa a vontade de cuidar com base nos princípios de Deus. Quando você tem um sonho no seu coração de abrir uma empresa, de gerar trabalhos, esse sonho, quando ele é do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus Todo-Poderoso, no seu coração gera vontade de ser generoso com pessoas, de ajudar pessoas, de ensinar através desse sonho pessoas a se aproximarem de Deus. Quando você tem um sonho de conhecer uma pessoa, de se casar com uma pessoa e esse sonho ele é de Deus, você tem vontade de cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo com base nos princípios da palavra de Deus, honrando, amando, respeitando, se doando de ambas as partes. Então nós entendemos quando o sonho vem de Deus, a gente não consegue abrir mão, porque é mais forte do que nós. Quando o projeto ele é de Deus, nós não conseguimos ir para outro lado que não seja somente o caminho reto de Deus na nossa vida. Então, esses pequenos exemplos que eu dei aqui, dentre tantas coisas, são sinais que a gente consegue entender que é do próprio Deus, porque os sonhos de Deus são diferentes. Como eu falei, é para glorificar o reino de Deus, não é para o nosso bel prazer, não é só para nós, não para em nós, multiplica, resplandece, é abundante. Então a palavra do Senhor diz que o sonho que Ana tinha de ter um filho era um sonho do próprio Deus, pois ele mesmo tinha em mente um homem para aqueles dias que fizesse a transição histórica do período de juízes para o período da monarquia israelita. Samuel foi o filho que Ana sonhou e o homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento da história de seu povo. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao 28. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus quem garante a realização dos sonhos que nós existe essa vontade, esse querer. Mas é muito importante, queridos, entender que nós temos, como eu venho falando, como o Espírito Santo vem instruindo, para que não saia do nosso entendimento, muito menos da tábua do nosso coração, que todos os dias nós temos que nos render, todos os dias nós temos que sacrificar, todos os dias nós temos que inclinar o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa alma e todas as nossas intenções e forças para o propósito de Deus. A perseverança é o grande trunfo dos que sonham. Queridos, a perseverança é o segredo da vitória de todas as pessoas que concretizaram os seus sonhos, ou seja, os sonhos de Deus, através dessas pessoas. O próprio Jesus diz: na vossa paciência possui a vossa alma. José sempre alimentava a esperança de ter seu nome mencionado diante do faraó. E com essa paciência e perseverança, seu sonho finalmente foi concretizado. A vitória só é prometida aos que perseveram até o fim. Guarda isso. Guarda isso. A vitória só é prometida aos que perseveram até o fim. Mateus capítulo 24, verso 13. Um sonho do grande líder africano Nelson Mandela de ver a África do Sul livre, queridos, só foi possível depois de longos 13 anos de perseverança dele em uma prisão. Ou seja, nunca desista dos seus sonhos. Abraão
só conseguiu realizar o seu sonho de ser, queridos, esse homem que foi um presidente dos Estados Unidos após 7 tentativas fracassadas, Abraham Lincoln. E depois ele se tornou um dos mais inesquecíveis presidentes na história dos Estados Unidos. Nunca, queridos, devemos desistir dos nossos sonhos, porque a realização e concretização dos nossos sonhos tem o sim de Deus por meio de Cristo. Então, queridos, a realização, ela não está de acordo com o nosso tempo, mas sim de acordo com o propósito da vontade de Deus que opera em nós. Então, não desista. Se você entende que esse desejo, essa paixão que você tem no seu coração em determinadas áreas, você vai entender que é de Deus quando você almeja para que o nome do Senhor seja glorificado, porque você entende que você depende dele, que você precisa dele, que você é um instrumento dele, que ele te ama. Aleluia. Senhor, obrigada por nos ensinar a tua palavra. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos deixar, Pai, os exemplos. Obrigado por nos deixar, Senhor, tantas histórias lindas, Pai. Obrigado por nos deixar tantas experiências que marcaram a história, Senhor, de geração em geração, Pai, o teu povo. Oh, Senhor, eu não tenho palavras, Pai, mas que teus filhos sejam impactados, Jesus, impactados pela tua maravilhosa presença, assim como o Senhor está, Pai, na minha vida. Que sejamos quebrantados, Pai. Senhor, perdoa toda a nossa arrogância, toda a nossa ignorância, Senhor, quando falhamos diante da tua vontade. Meu Deus, mas que nós venhamos alcançar os teus propósitos, o teu querer, Senhor, o teu favor na nossa vida, na nossa família, em tudo que a gente colocar, Senhor, as nossas mãos e a planta dos nossos pés. Seja para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Nos capacita, Senhor, a perseverar. Nos capacita, Senhor, a ter, Jesus, paciência. Meu Deus, porque a perseverança, a esperança, a paciência vai produzir louvor ao Senhor, o Deus Altíssimo, Pai. Porque o Senhor, o nosso Deus, é que opera em nós tanto querer como efetuar, Senhor. Opera em nós, Pai, a tua vontade, Jesus. Segundo a sua boa vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos, confiamos, Senhor, e esperamos pelo grande mover. Deus, ainda que pessoas não entendam os projetos, ainda que pessoas como José, Senhor, seus irmãos não entenderam, seus irmãos invejavam, os pais de José, Jacó não entendeu, Senhor, Pai, mas se cumpriu a tua vontade, porque José era um homem temente. Porque José, mesmo diante de tantas provações, de dores, de abandono, de traição, José não deixou. Tudo que ele passou de experiência não foi capaz. O amor que ele tinha, todo o enriquecimento de conhecimento que José com certeza adquiriu de Jacó, das grandezas de Deus não foi capaz. Queridos, entenda, tudo que eu e você passamos, que causa alguma dor, alguma decepção, isso nunca pode ser um motivo de retroceder nada na nossa vida, de abandonar e deixar a presença do Espírito Santo. Não deixe que a dor, não deixe que as adversidades, não deixe que ainda que pessoas não entendam o que Deus tem na sua vida, afaste o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Volte a sonhar, volte a crer, volte a glorificar, porque nunca é tarde. Quando você menos esperar, o de repente de Deus pode acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.